Bom, iniciamos a gravação então. Boa tarde, estamos aqui em mais uma edição do ATS em Pauta, né? A segunda edição desse evento, que é um ciclo de palestras da Universidade de Brasília. Então, nós estamos muito felizes, estamos na terceira aula já, e estamos aqui com a doutora Marcela Amaral Pontes, que gentilmente, né, está doando o seu tempo aqui para a gente, para falar sobre precificação de medicamentos no Brasil, né, e todo o trabalho da CEMED, da Câmara Técnica de Medicamentos, da qual a Marcela já fez parte, né? Então, vou apresentá-la, é farmacêutica, doutora em ciências farmacêuticas aqui pela Universidade de Brasília e atua como gerente de acesso no Sindusfarma. Então, Marcela, muito obrigada mais uma vez pelo seu pronto aceite, por você estar aqui conosco. Nós vamos iniciar, então, passo a palavra para você. Obrigada, viu? Elaine, obrigada a você pela oportunidade de discutir esse tema que é tão relevante, né, para garantir o acesso da nossa população a medicamentos. Foi o tema do meu doutorado, que eu defendi há poucos meses, então é um prazer poder falar sobre esse tema com vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela, tá, para colocar a apresentação. Um minutinho, só que ela estava aparecendo e sumiu. Vou abrir e fechar de novo aqui. Tudo bem. Enquanto isso, eu vou dando os recadinhos. Pessoal, muito cuidado com as câmeras que vocês vão deixar abertas. A gente adora que elas fiquem abertas para ver vocês. Prestando atenção nas aulas é sempre bom para dar esse feedback, né, na mesma hora. Mas muito cuidado, né? E manter os microfones fechados. A gente vai ter a apresentação e ao final da apresentação a gente vai abrir para perguntas, ok? Beleza, vou compartilhar aqui. Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim. Marcela, entrou. Perfeito, obrigada, gente. Bom, vamos lá. Então, como a Elaine falou, vou falar um pouco para vocês sobre como funciona a precificação de medicamentos no Brasil. E para a gente começar sobre esse tema, eu trouxe aqui a agenda do que eu vou passar rapidamente com vocês, que é um tempinho curto. Esse tema, às vezes eu dou curso aqui no Sindusfarma, a gente leva 8 horas para explicar toda a regulação do mercado de medicamentos no Brasil, mas acho que eu vou conseguir aí em 45 minutos, uma hora, trazer vamos dizer, um apanhado geral de como funciona esse processo aqui no nosso país, tá? Então, começando pela regulação econômica, que é super importante a gente entender o que é a regulação econômica e o porquê que ela existe, né? Então, a regulação econômica, são ações governamentais que são motivadas pela necessidade de corrigir ou mitigar falhas de mercado, que tem aí como objetivo maximizar o bem-estar social e buscar a concorrência perfeita para alguns mercados. Geralmente, aqui no Brasil, a gente vê as áreas que são reguladas pelo governo sendo administradas por meio de agências reguladoras, né? Então, a gente tem a Anvisa regulando todo o processo de qualidade, de preço de medicamentos, a gente tem agências como a ANS, que regula planos de saúde, a agência de água, de aviação. Então, todos esses mercados que o governo entende que são mercados essenciais e que precisa garantir que eles sejam disponibilizados para a população de uma maneira efetiva e que garanta o acesso a todos, então eles acabam tendo aí a determinação de regras de como funcionar pelo governo. E aí, quando a gente fala, então, na regulação que vem com esse objetivo de corrigir e mitigar falhas, a gente identifica algumas falhas no mercado de medicamentos que dificulta aí o equilíbrio que se busca aí num mercado de forma geral, que é um equilíbrio entre a oferta e a demanda. E aí, mais especificamente, em falhas do mercado de medicamentos, o que a gente entende que são essas falhas? Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, que é a essencialidade. Então, a gente entende que o mercado de medicamentos é um mercado essencial. Ninguém deixa de comprar o medicamento, porque às vezes
perdeu o emprego, está sem salário, ou está com dificuldade, alguma outra dificuldade que você tem que escolher entre, né, comprar um medicamento ou comprar uma roupa. Você sempre vai, né, buscar, né, sempre, né, a gente espera que as pessoas busquem pela saúde. E aí isso torna o mercado de medicamentos um mercado essencial. A gente tem outras falhas, como, por exemplo, a falha de competição, até mesmo por conta do modelo do mercado de desenvolvimento do medicamento, onde um medicamento, quando ele é inovador, ele entra no mercado geralmente vinculado a uma patente que não permite que outras empresas façam cópia daquele produto, então você acaba não gerando concorrência para esse mercado, então a regulação também vem no sentido de garantir que esses produtos sejam disponibilizados de uma forma que se garanta o acesso da população, entre outros, tá? A regulação econômica, ela acontece em muitos países, né, de medicamentos específicos, não todos os países da OCDE, África do Sul, Rússia, China, aqui no Brasil, a Colômbia e muitos outros possuem algum tipo de regulação econômica do mercado de medicamentos. Os tipos que a gente vê que são mais comuns são o cost plus, que é uma taxa de retorno disponibilizada, né, definida para a indústria, baseada no custo de produção do medicamento. Então, quando se usa esse modelo, o governo define qual que é a taxa de retorno sobre aquele produto que está sendo vendido para o fabricante. Só que é um modelo que, para o mercado de medicamentos, por exemplo, a OMS não recomenda, porque a gente não tem acesso de forma transparente a todas as informações do custo de produção de um medicamento, então fica muito difícil de pensar e calcular uma taxa de retorno. E a gente tem o modelo Price Cap, que é o modelo que a gente utiliza aqui no Brasil, a gente determina um preço máximo de entrada e anualmente a gente faz um ajuste desse preço, tá? Eu coloquei aqui um tipo, que não é um tipo de regulação econômica, mas que a gente vê muito na questão da precificação de medicamentos, que é a determinação do preço baseado no valor do produto, quanto esse produto traz de valor em saúde para a população. A gente vê que alguns países utilizam muito esse modelo para determinação de preço e regulação de preço desses medicamentos, tá? Bom, o mercado de medicamentos ele pode ser considerado um mercado diferenciado dentro do processo de regulação econômica, pois a gente regula, né, os aspectos de segurança, de qualidade, de publicidade e também os aspectos econômicos, quando a gente diz respeito ao controle de preços. A gente não observa um processo de desregulamentação nas últimas décadas no mercado de medicamento, mas sim um aprofundamento da regulação já existente. A gente vê a Anvisa aí em constante atualização desse processo de regulação. E os medicamentos, eles representam uma parcela significativa dos gastos com saúde pública, o que também traz aí mais uma justificativa para que esse mercado ele tenha um olhar diferenciado quanto à sua regulação. E aí, quando a gente fala que representa uma parcela significativa, eu trago aqui para vocês alguns dados a respeito das despesas do Ministério da Saúde com medicamentos, e assim, até 2022 a gente vê aí os dados dos gastos, das despesas do Ministério da Saúde, onde em 2022, por exemplo, 10% de todo o orçamento do Ministério da Saúde foi direcionado para assistência farmacêutica. Esse gráfico aqui de baixo, ele representa os dados de gastos do Ministério da Saúde com demanda judicial, e quando a gente vê, então, os gastos, hoje, mais ou menos 5%, acho que até um pouco mais agora em 2023, do gasto com assistência farmacêutica já representa o gasto com demanda judicial. E eu trago também esse terceiro gráfico que mostra o quanto os países gastam dentro do seu, né, não vou dizer gastam, mas investem em saúde, nos seus, né, quanto esses países investem em saúde, do quanto esses países investem em saúde representa de medicamentos. Então, uma média de 15% que os países gastam com medicamento dentro do seu orçamento de saúde, a gente está ali com 13%, então a gente está quase na média, mas
mesmo assim, acho que a gente ainda precisa evoluir muito nessa questão de garantir aí o financiamento suficiente para acesso da população a medicamentos. E aonde entra, então, o processo de regulação econômica, né, a definição de preço de medicamentos no nosso sistema de acesso a esses produtos. Então, a gente tem o primeiro passo do medicamento dentro do país, é ele ser regulado pela Anvisa, né, então é feita a regulação da eficácia, segurança e qualidade, e o segundo passo é passar pela regulação econômica. Então, nenhum medicamento entra no Brasil para ser vendido se não tiver passado pela regulação sanitária e regulação econômica. Ele precisa ter o preço definido pela CMED para poder estar disponível no mercado para acesso da população. E aí a gente tem o acesso acontecendo pelo SUS, onde a gente tem hoje em torno de 77% da nossa população dependente do Sistema Único de Saúde, pela ANS, a partir das operadoras de saúde, onde em torno de 23% da nossa população tem acesso à saúde suplementar, e nas farmácias e drogarias, né, com o dinheiro do próprio bolso, né, com o seu próprio dinheiro para acesso aos medicamentos. E aí, dentro tanto do SUS quanto da ANS, para que esse medicamento venha a ser disponibilizado para a população, de alguns anos para cá, o Brasil estabeleceu as metodologias de avaliação das tecnologias em saúde, onde hoje a gente tem 2 comitês que trabalham com esse processo, que é a Conitec no SUS e a CoSaúde na ANS, que vão, então, avaliar, de acordo com os critérios de ATS, a possibilidade, a recomendação de incorporação desses medicamentos nos nossos sistemas, né? Eu trouxe aqui informação de percentual a título de, né, para vocês conhecerem como que está sendo a divisão de gasto de medicamentos no nosso país. Esses dados são da conta chá de 2015 e 2019, e hoje, quando a gente fala em gasto total de recursos do país com medicamentos, a gente vê que o nosso maior gasto é direto do bolso do usuário, né? Então, 87,7% desse gasto, ele é realizado diretamente nas farmácias e drogarias, 10% pelo SUS e 2,3% pela saúde suplementar. Bom, dando essa introdução, né, do motivo do porquê a gente regular, a importância de regular o preço de medicamentos no Brasil, eu trago para vocês aqui algumas metodologias de definição desses preços de medicamentos. Existe um documento da OMS, que é esse documento que está aqui destacado, que é um guia para os países determinarem as suas políticas de precificação de medicamentos, tá? Existe dentro dessas metodologias alguns tipos de controle de preço. Então, como eu disse para vocês, a gente aqui no Brasil usa o modelo Price Cap, que vai estabelecer o preço de entrada. Então, o regulador, no caso a CMED, autoriza a entrada de preço de um medicamento novo no mercado, tá? Existe o modelo de preço de reembolso, onde o sistema público de saúde ou os planos de saúde reembolsam seus pacientes pela compra de medicamento realizada diretamente por eles. Então, é regulado aí o valor máximo que pode ser reembolsado na compra de cada medicamento. Esse é um modelo muito utilizado nos países europeus. E tem um modelo de controle de lucros, onde é feito um controle indireto de preço de entrada, e as empresas, elas são obrigadas, acho que tem alguém com o microfone aberto, a ajustar suas receitas a partir de um limite estabelecido de lucratividade, tá? E aí, dentro desses tipos de controle de preço, a gente tem algumas metodologias que são utilizadas mundialmente para determinar esses preços. Dentre essas metodologias, uma das mais utilizadas é o referenciamento externo de preço. O que é o referenciamento externo de preço? É definir o preço de um produto a partir do preço de outros países.
tá? Então, é definido uma cesta de países que o determinado país vai utilizar como referência para fixar ou negociar o preço do seu país, tá? A OMS indica que se selecione países com características próximas, então, de proximidade geográfica, de renda similar, com um mercado parecido, tá? Para que os preços sejam mais justos ao mercado do país, tá? Existem várias metodologias de cálculo a partir do referenciamento externo de preços. Então, pode ser o preço mais baixo dentre os países pesquisados, o preço médio, uma média de preços dos países que têm os preços mais baixos. Então, cada país utiliza o seu método de cálculo, tá? Se nesse documento da OMS também se indica que faça a revisão regular desses preços para garantir que os países eles mantenham preços parecidos, né, dentro do mercado, e que também considere a situação econômica do país. E, como eu falei para vocês, é uma das políticas mais adotadas para a determinação de preços. Então, muitos países europeus usam, a gente usa, Egito, Arábia Saudita, Tailândia, muitos países utilizam, porque é uma metodologia fácil ao você determinar o seu preço a partir do preço de algum país que já tem esse preço estabelecido na sua lista. No Brasil, a gente utiliza uma cesta de 9 países, que eu vou falar mais para frente para vocês, e a gente escolhe dentre esses 9 países o preço do país que apresenta o menor preço. Então, a gente utiliza sempre o preço mais baixo para determinar um preço no Brasil. E aí, isso traz para a gente o menor preço de entrada em relação a esses países, quando a gente traz para o mercado um novo medicamento, mas isso acaba acontecendo, o nosso preço ele acaba sendo baixo por um período determinado, não é sempre o mais baixo, porque muitos países fazem a revisão regular dos preços de medicamento e quando aumenta a utilização do medicamento, ou seja, o mercado aumenta, o poder de compra, enfim, outros critérios acabam fazendo com que esses preços vão sendo reduzidos nesses países. Por exemplo, a concorrência, a entrada de outros concorrentes no mercado. Então, eles acabam sendo revisados com frequência. A gente aqui não revisa preço. A gente só faz um ajuste anual, que é um ajuste positivo. Então, com o passar dos anos, os nossos preços acabam sendo muito altos. Uma segunda metodologia muito utilizada é o referenciamento interno de preços, que tem como objetivo harmonizar os preços dos produtos que são semelhantes no mercado, tá? E o objetivo dessa metodologia é reduzir a variabilidade de preço entre produtos que são comparáveis, tá? É uma metodologia muito utilizada para precificar medicamentos genéricos, similares e biosimilares, e a gente também pode utilizar essa metodologia para definir preços de medicamentos inovadores baseados em custo de tratamento com produtos que têm efeitos terapêuticos semelhantes, que é o que a gente faz aqui no Brasil também, tá? É importante que esses critérios sejam consistentes e transparentes, para que no momento que, por exemplo, uma indústria vai solicitar o preço do medicamento, ele consiga calcular o seu preço a partir desses critérios. Porque quando a gente fala em referenciamento externo de preços, onde a gente vai buscar o preço de um país, isso é muito fácil de você conseguir estabelecer qual vai ser o seu preço no Brasil, porque vai ser, a regra é clara, é o menor preço dentre a cesta de 9 países. Quando a gente vai para o referenciamento interno, precisa estar muito clara essa metodologia. Vai ser a média, vai ser baseado na mesma substância química, vai levar outros critérios em consideração, como mesma classe terapêutica, mesma dose, enfim. Então, esses critérios precisam estar bem estabelecidos para que a empresa que vai trazer um produto para o Brasil consiga, previamente,
ter uma ideia de como vai ser o seu preço no país, até mesmo para avaliar se para ela é interessante ou não disponibilizar esse produto no nosso mercado. Existem também outras metodologias, essas aqui eu coloquei aqui porque são metodologias muito utilizadas, mas que a gente aqui no Brasil não utiliza na determinação do preço de entrada, que é a negociação de preços. A gente acaba tendo a negociação de preço utilizada para complementar, por exemplo, o processo de licitação, de compra dentro do governo, mas a gente vê, por exemplo, em países onde se usa, onde o preço do medicamento ele é determinado para um processo de reembolso para o sistema de saúde, a negociação ela é feita muitas vezes, só que muitas vezes esse processo de negociação é feito de forma confidencial, que a gente fala, né, a portas fechadas. Então, a gente sabe que muitos países que utilizam esse modelo de negociação de preço conseguem muitas vezes para os seus sistemas de saúde, por ser uma negociação confidencial, trazer preços muito menores para as compras públicas, tá? E tem o preço baseado em valor, que é utilizado aí para apoiar a definição de preço e a tomada de decisão de reembolso. Então, geralmente, essas duas metodologias, elas são utilizadas juntas, e você determina o seu preço, né, o valor do seu produto a partir da avaliação da tecnologia em saúde, e a partir de outros dados, você pode trazer para esse mesmo processo a negociação para conseguir preços menores para o seu país, tá? Então, aqui no Brasil, isso acaba se confundindo um pouco com o papel da Conitec e da CoSaúde, onde são as comissões, né, os comitês responsáveis por avaliar o valor da tecnologia em saúde, né, e não o preço. Aqui no Brasil, a gente tem essa diferença. O preço ele é um passo anterior à avaliação do valor, do custo-efetividade desse produto para um sistema de saúde. Bom, e a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é o nosso órgão que regula esse processo, ele foi estabelecido em 2003 e vigora até os dias atuais. Desculpa. Mas antes de 2003, a gente já teve alguns modelos. Então, entre as décadas de 60 e 90, a gente tinha o controle de preços sendo feito de forma direta pelo extinto Conselho Interministerial de Preços do Ministério da Fazenda. Então, as empresas tinham que mandar, né, enviar uma planilha para esse conselho, para o CIP, com os preços que eles queriam utilizar para colocar os produtos no mercado. Esse conselho avaliava e publicava. A gente passou por uma fase de desregulação do mercado, que foi entre 92 e 2000, então não havia controle de preço e monitoramento. E aí, consequentemente, a gente começou a ter uma alta de preços muito grande no Brasil, que levou à instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Medicamentos, nos anos 2000. Esse não foi o único motivo que levou à criação da CPI de medicamentos, também tinha a questão da falsificação, da falta de qualidade de produtos. Então, a partir da CPI, um dos resultados dessa Comissão Parlamentar de Inquérito foi a criação, então, de uma Câmara para a regulação do nosso mercado de medicamentos, que deveria, então, estabelecer critérios para definição de preço de medicamentos no Brasil. Então, a gente tem a CEMED sendo criada aí pela medida provisória 123 de 2003, que foi convertida na Lei 10.742, que vigora até os dias de hoje, e que traz como objetivo da CEMED, então, definir as normas de regulação econômica para o setor farmacêutico, com a finalidade de promover a assistência farmacêutica à população por meio de mecanismos, então, que estimulem a oferta de medicamentos e a competitividade do setor, tá? Depois eu posso disponibilizar também essa apresentação para vocês. Aqui eu coloquei o link do site da CEMED, para vocês, quem tiver curiosidade, acessar e ter mais informações sobre
o decreto que regulamenta a criação, o regimento interno, tem todas essas informações lá. A CEMED é um órgão interministerial composto pelo Ministério da Saúde, Casa Civil, Fazenda, Justiça e o MDIC. Então, são 5 ministérios que compõem a CEMED. A CEMED tem a Anvisa fazendo o papel de secretaria executiva dessa Câmara, como primeira instância. A gente tem uma segunda instância, que é o Comitê Técnico Executivo da CEMED, que é um núcleo colegiado que conta com um representante de cada um dos ministérios. E a gente tem a terceira instância, que é o Conselho de Ministros, que é o órgão de deliberação superior e final da CEMED. É o órgão que é responsável por publicar, por exemplo, as resoluções, as normativas estabelecidas pela Câmara de Medicamentos, pela CEMED. Bom, aqui são algumas das competências da CEMED, então, acho que é muito claro que dentre essas competências, uma das mais importantes é o estabelecimento de critérios para fixação e ajuste de preço de medicamentos, tá? Ela também é responsável por monitorar o mercado de medicamentos e zelar pela proteção dos interesses do consumidor de medicamentos. Então, é uma Câmara, então, que visa aí garantir, a partir das suas competências, que a população tenha acesso aos medicamentos, né, da forma mais adequada e justa possível. Então, quem que a CEMED regula? A CEMED regula todos os laboratórios produtores e importadores de medicamentos, as farmácias e drogarias, as distribuidoras de medicamentos e qualquer pessoa jurídica de direito público ou privado que, de alguma maneira, atue no setor farmacêutico, ao ter, por exemplo, um produto, vender um produto ou ter o registro desse produto na Anvisa, tá? E quais são os tipos de preço de medicamento que a CEMED estabelece? Existe o preço fábrica, tá? Que é o preço máximo ao qual um laboratório ou um distribuidor pode comercializar um medicamento. Então, nesse preço já consta a margem de lucro do laboratório ou do distribuidor. Então, a gente tem um preço único para esse fabricante, né, do produto ou para a distribuidora que vai vender esse produto, não tem diferença nos preços entre esses dois elos da cadeia. A gente tem o preço máximo ao consumidor, que é o preço que o medicamento pode ser vendido ao consumidor nas farmácias e drogarias. Também já está estabelecido a margem de lucro do varejo a partir desse preço. E a gente tem o preço máximo de venda ao governo, que é resultante da aplicação de um coeficiente de adequação de preço sobre o preço fábrica, tá? Então, quando uma empresa quer vender para o governo, ela tem que, a partir do preço fábrica, aplicar esse CAP, que estabelece aí um desconto para vendas públicas, tá? Então, esse desconto mínimo obrigatório, ele tem que ser sempre realizado nas vendas destinadas aos entes da administração pública direta ou indireta, e ele foi criado com o objetivo de racionalizar o processo de compra de medicamentos dentro do governo, sabendo que o governo sempre faz compras com montantes consideráveis, né? E por ser, então, o SUS um grande comprador, a ideia do CAP é reduzir os custos, então, para a compra desses produtos pelo governo. Existe uma resolução de 2011 que estabeleceu para quais medicamentos se pode aplicar esse desconto, tá? Então, são os medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, os medicamentos dos programas de DST-AIDS, de sangue e hemoderivados, tratamento de câncer, e os medicamentos classificados nas categorias 1, 2 e 5 da Resolução 2 de 2004, que é a resolução que estabelece as regras de precificação, que eu vou passar mais à frente para vocês. Além desses medicamentos onde o CAP pode ser aplicado, a gente tem a determinação de que os medicamentos adquiridos pelos entes públicos
para atendimento de demanda judicial, é obrigatório ter esse desconto, tá? Esse desconto ele é calculado todo ano, baseado em diversos critérios econômicos, e o atual desconto, apesar de ser calculado todo ano, a gente já está há alguns anos sem atualização desse desconto, mas hoje ele é 21,53% sobre o preço fábrica, tá? Então, se você tem um medicamento entrando aí a R$100 para vender para o governo, você tem aí que descontar aí 21,53% sobre esses R$100, que vai dar aí uns R$79, 70 e poucos reais para vender para o governo, tá? Junto com essa resolução que atualiza o CAP todo ano, também tem que sair uma lista de medicamentos que determina para quais produtos é obrigatória a aplicação desse CAP. Tá? Então, a última lista é de 2021. A gente acredita que para o próximo ano a CMED consiga atualizar tanto esse percentual quanto essa lista de medicamentos. E como eu falei para vocês, o nosso modelo de regulação econômica no Brasil é o Price Cap, que vai estabelecer, então, o preço de entrada máximo, né, PF, PMC, e vai realizar um ajuste anual de preços. Então, todo ano, a gente escuta na TV, nos canais de comunicação, que em abril começa a vigorar um novo preço de medicamentos. Então, é feito um ajuste anual de preços, que tem como objetivo ajustar o preço de acordo com a economia do país. Então, ele é baseado no IPCA, num fator de produtividade, num fator de ajuste de preços relativos intrasetor e entre setores, tá? Então, é feito essa fórmula para calcular, e acaba que é uma fórmula que considera o IPCA, mas também considera aí como que o setor vem trabalhando, o que pode gerar, né, tem a questão do fator de produtividade, que pode gerar descontos sobre o IPCA, e acaba que o que a gente vê é que o preço do medicamento ele é sempre, nesse período todo de CMED, eu acho que só 2 anos que a gente teve o ajuste do medicamento acima da inflação. Geralmente é um ajuste abaixo da inflação anual, tá? E aqui eu trago também só para vocês conhecerem como que foi o ajuste anual dos últimos 3 anos. Então, em 2023, a gente teve um ajuste de 5,6%, em 2022 foi 10,89%, e em 2021, a gente teve o ajuste anual definido em níveis de acordo com a concentração do mercado. O ajuste, ele é definido em níveis, tá? A gente acabou tendo 2022 e 2023 um ajuste linear, porque alguns fatores foram calculados como zero, então gerou essa linearidade no reajuste, mas se estabelece que os mercados que são fortemente concentrados, eles têm um direito de reajuste menor do que os mercados que não têm evidência de concentração, que têm maior concorrência. Então, os mercados com maior concorrência, eles acabam tendo a possibilidade de gerar um reajuste sobre o preço maior. Aqui é a lista da CMED, que é a lista que fica disponibilizada no site da CMED, que todo mundo pode consultar. Então, todos os medicamentos que têm preço estabelecido no Brasil estão nessa lista. Então, tem lá a substância, a apresentação, o nome comercial do produto, a classe terapêutica e os preços dos medicamentos, desses medicamentos para todas as alíquotas de ICMS, porque no Brasil, o imposto estadual, cada estado determina a sua alíquota, então a lista vai apresentar o preço de acordo com todas as alíquotas que vigoram nos estados brasileiros. Então, quando alguém vai consultar para saber se, por exemplo, na farmácia os preços estão sendo praticados dentro do que é permitido pela CMED, se a gente for, por exemplo, comprar um medicamento em São Paulo, a gente tem que sempre olhar o PMC 18%, porque é a alíquota de ICMS de São Paulo. Se for no Distrito Federal, tem que olhar a alíquota de 17%.
Então, tem toda essa diferenciação na lista de medicamentos da CMED. E entrando nas regras de precificação de medicamentos que a gente utiliza aqui no Brasil, estabelecidas pela CMED, a gente tem a Resolução 2 de 2004, que vigora até os dias atuais, que estabelecem quais são as regras para a precificação de medicamentos no país. Essa resolução, ela divide os medicamentos em produtos novos, novas substâncias no mercado brasileiro, e novas apresentações de substâncias que já existem no mercado brasileiro. E aí, como é feita, então, essa diferenciação para a determinação do preço? A resolução, ela classifica os medicamentos em 6 categorias, categoria 1, 2 para produtos novos, 3 a 6 para novas apresentações. E como é que, então, se estabelece como que um produto novo vai ter o seu preço estabelecido no Brasil? Então, para ser classificado na categoria 1, esse produto ele precisa demonstrar para a CMED, por meio de estudos clínicos, que ele é mais efetivo na utilização para a terapia que ele é indicado, possui patente, registro de patente. Então, são 2 critérios para considerar um produto na categoria 1, ou seja, ele ser mais eficaz ou mais seguro do que o que já existe no mercado e ter patente. Então, quando um medicamento se encaixa nessa categoria, o preço dele vai ser baseado no preço internacional, que é aquele modelo que eu falei para vocês de referenciamento externo de preços. Então, no Brasil, a gente utiliza uma cesta de 9 países, que é Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Itália, Nova Zelândia e Portugal. Então, a CMED vai olhar o preço dos medicamentos nesses 9 países e o país que apresentar o menor preço vai ser a base para a determinação do preço no Brasil, tá? Hoje a gente tem, hoje não, né, mas já há alguns anos, com a entrada desses produtos inovadores no mercado, a gente vê que o Brasil tem sido a escolha de entrada, assim, como um dos primeiros países para disponibilização de produtos inovadores. E aí, muitas vezes, a gente não tem preço em todos esses países. E a CMED, nessa resolução, determina que quando não existe preço em pelo menos 3 países, dentre esses 9, esse preço vai ser provisório. E aí a CMED pode revisar esse preço até ele ter o preço estabelecido em pelo menos 3 países, tá? Então, é um dos poucos momentos da resolução que o preço pode ser revisto no Brasil, enquanto o preço é provisório. A categoria 2, ela, né, de acordo com a resolução, a descrição são todos os produtos novos que não se encaixam na categoria 1. Então, o que seria? Seriam os produtos que apresentam eficácia ou segurança semelhante aos produtos que já existem no mercado, ou seja, ele não traz uma superioridade clínica para o tratamento e não tem patente. Tá? Às vezes ele tem patente, mas ele não demonstrou ser, vamos dizer, melhor do que já existe no mercado. Então, ele cai na categoria 2. E aí o seu preço vai ser baseado em 2 critérios. Ou o preço internacional, que você vai olhar o preço nessas 9 jurisdições, ou o custo de tratamento, onde eu vou fazer o preço, vou determinar o preço do meu novo medicamento com base no preço dos medicamentos para a mesma indicação terapêutica no Brasil. Então, por que isso? Para que os medicamentos para aquela terapia, para aquele tratamento, eles tenham mais ou menos os mesmos preços, já que eu não estou trazendo nada que é melhor, né, que daria o direito a um preço prêmio, que a gente fala, que é o que se encaixa na categoria 1, os preços eles têm que ser mais ou menos os mesmos, tá? Então, esse é um pouco do modelo que se utiliza para determinação de preço de produtos inovadores. E a gente tem as categorias para precificação de novas apresentações que já existem no mercado. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho um produto para diabetes, numa apresentação de
30 comprimidos, com concentração de 500 miligramas, eu vou trazer uma nova caixa agora com 60 comprimidos. Então, essa é uma nova apresentação. E aí, se a empresa já possui essa substância no mercado, ele vai ser na categoria 3, vai ser classificado como categoria 3, e o seu preço vai ser baseado na média de preço da própria empresa. Então, utiliza o portfólio da própria empresa para determinar o preço de uma nova apresentação. Agora, quando a empresa está trazendo para o mercado uma nova apresentação de uma substância que ela ainda não tem no seu portfólio, mas já existe no mercado, né? O preço vai ser baseado na média do mercado. Então, eu vou considerar o mercado todo para estabelecer o preço dessa nova apresentação que está entrando no portfólio dessa empresa. Existe uma categoria que pretende classificar de forma diferenciada as inovações diversas que entram no país. Então, quando eu trago uma nova forma farmacêutica de um medicamento que já existe no mercado, ou uma nova associação, e aí, para esses casos, eu vou ter várias metodologias de precificação de acordo com as características desse novo produto. Então, se esse novo produto, se essa nova associação demonstra que ela traz um benefício para o tratamento, ou essa nova forma farmacêutica também traz um benefício, a empresa pode estabelecer um modelo de precificação que vai ser encaminhado ao CTE, que é a segunda instância da CMED, para avaliação daquela nova metodologia que a empresa criou, vamos dizer assim. Mas se é uma nova forma farmacêutica ou uma nova associação que vem para o mercado, mas sem agregar novos benefícios para o tratamento da patologia em específico, é utilizado as seguintes metodologias. No caso de associação soma de monodrogas, então se eu tenho essas duas ou mais, né, substâncias sendo vendidas de forma separada no Brasil, então eu vou somar o valor dessas substâncias e determinar o preço da nova associação. Eu posso fazer o curso de tratamento também no mesmo modelo do que é feito na categoria 2. Eu também posso utilizar a média relativa do preço internacional. Então, eu também olho para fora, nesses casos, quando chega uma nova forma farmacêutica no país, ou uma nova associação, então, eu também olho como é que estão esses preços no mercado internacional para estabelecer aqui no país. E a categoria 6, que são os genéricos. Então, no Brasil, todo genérico ele entra no mercado com 35% de desconto sobre o preço do medicamento referência. E que é importante, quando na resolução se estabelece mais de uma metodologia de precificação, a CMED ela sempre vai calcular todas as metodologias e escolher pela metodologia que gerar o menor preço. Então, a CMED sempre busca estabelecer o menor preço de entrada a partir das suas metodologias de precificação. Essa resolução, como eu falei para vocês, ela é de 2004, então a gente viu que, né, a gente está em 2023, então são 19 anos da mesma resolução sendo praticada no Brasil, só que a gente vê uma evolução do mercado farmacêutico que a legislação de precificação não acompanhou. Então, durante esses anos, a CMED gerou alguns comunicados, algumas resoluções para atualizar o processo de precificação para alguns medicamentos ou para algumas situações vinculadas a registro de preço, registro sanitário. Então, a gente tem o comunicado 9 de 2016, que estabelece a precificação dos biológicos não novos, tá? E aí a gente tem toda uma discussão que ainda no Brasil a gente não tem muito estabelecido, que é biológico não novo é biosimilar? Não necessariamente, porque vai depender muito da via de desenvolvimento, se é a via da comparabilidade ou a via do desenvolvimento individual, né? Então, quando é pela via da comparabilidade, já se tem mais acertado que é biosimilar, mas pela via do desenvolvimento individual, não. E aí, então, se utiliza todas essas questões para determinar os preços dos biológicos não novos
e se utiliza mais ou menos as mesmas metodologias que já foram estabelecidas na Resolução 2 de 2004. Então, se tem ganho terapêutico comprovado, vai olhar o mercado externo, se é da mesma empresa, vai ver a média de custo de tratamento com o portfólio da empresa, se é de uma nova empresa, vai utilizar o mercado. Então, acaba que se utilizou mais ou menos o mesmo modelo do que está estabelecido na Resolução 2 para os biosimilares, biológicos não novos, tá? Em 2019, a gente teve uma atualização importante em relação a esse processo de precificação, que foi a publicação da Resolução 2, que dividiu todo o mercado de medicamentos em 3 grupos. Então, o grupo 1 contém os medicamentos que não são regulados, então, assim, o preço é livre, que são os medicamentos manipulados, os homeopáticos, os produtos tradicionais fitoterápicos. Então, esses a CMED não regula. O grupo 2, que são os medicamentos que têm o preço fábrica liberado, mas tem o preço máximo de venda ao consumidor controlado pela CMED. Então, a empresa pode escolher o preço que ela quer vender o medicamento, mas ela tem que informar a CMED, e a CMED vai calcular qual que é o preço máximo de venda ao consumidor e monitorar esse preço, tá? Quais são os medicamentos que estão nessa lista? São os MIPs, os medicamentos isentos de prescrição, anestésicos locais de uso odontológico e alguns outros medicamentos que são publicados em normativas específicas pela CMED, dizendo que esses medicamentos estão livres de controle do preço fábrica, tá? E o grupo 3, que tem tanto o preço fábrica quanto o preço de venda ao consumidor controlados pela CMED. E daí são todos os medicamentos que vão se encaixar nessas regras, tanto da Resolução 2 de 2004, quanto do Comunicado 9 de 2016. Tá? Além de todas essas regras, a Resolução 2 de 2004 também estabelece que qualquer medicamento que entre no mercado que não se encaixe nas regras das 6 categorias, ele pode ser classificado como caso omisso, e aí quem vai fazer a análise de preço não vai ser a primeira instância da CMED, que é a Secretaria Executiva da Anvisa, e sim a segunda instância, que é o CTE, o Comitê Técnico Executivo. E hoje a gente vê que, por exemplo, os medicamentos mais inovadores, eles acabam praticamente quase todos sendo classificados como caso omissos, porque a Resolução 2 ela não consegue atender, estabelecer critérios que permitam a avaliação da superioridade clínica desses novos medicamentos, por exemplo, que são o caso dos medicamentos de terapia gênica, né, dos produtos de terapia avançadas, e muitos medicamentos para doenças raras. E por que isso? Porque a Resolução 2 de 2004, ela estabelece que, para que um medicamento seja considerado mais eficaz ou mais seguro, é preciso que a empresa demonstre esses dados de eficácia e segurança por meio de estudos de fase 3 com comparador ativo. E a gente sabe que para medicamentos para doenças raras, o que acaba sendo o foco atual das terapias avançadas, né, as doenças raras, os estudos clínicos, eles acabam sendo estudos muito mais iniciais, então eles conseguem o registro na Anvisa com estudos fase 2, algumas vezes estudos fase 1B, e aí eles não têm para registrar o preço em tempo, e muitos deles não vão ter a realização dos estudos fase 3 para conseguir trazer essa demonstração de superioridade. Então, acaba que, por não se encaixar nessas regras, eles acabam sendo avaliados pelo CTE, que pode estabelecer uma nova metodologia de precificação para esses produtos. O CTE, por sua vez, não inova muito nesse processo de precificação, ele acaba buscando muito do preço de fora do país mesmo, utilizando o referenciamento externo de preço, ou o custo de tratamento, tá?
Para vocês terem uma ideia de quanto tempo demora para um preço ser estabelecido no Brasil, então, a partir do registro na Anvisa, quando a empresa, o detentor do registro, solicita o preço à CEMED, se os medicamentos estão classificados nas categorias de 3 a 6, o prazo são 60 dias, nas categorias 1 e 2, ou casos omissos, 90 dias, tá? Quando a CEMED estabelece um preço, aquele preço é publicado na lista e a empresa só pode praticar aquele preço que está na lista no mercado, mas a empresa pode não concordar com aquele preço. Ela acha que, né, ela solicita um preço, a CEMED vai lá, avalia, dá outro preço, então a empresa tem direito a pedir uma reconsideração desse preço, uma nova análise. E aí a análise desse preço, essa reanálise, leva aí mais 90 dias, e aí quem decide é o CTE, não é mais a primeira instância, não é mais a Secretaria Executiva, e aí a empresa não concordando, ela ainda tem mais uma chance de pedir uma nova análise desse preço, que é o recurso diretamente ao CTE, e aí todo o processo de análise e decisão vai ser feito no CTE, e daí o prazo são até 4 por mês, então aí mais 120 dias. Então, se a empresa concorda com o preço, acaba que esse processo de publicação do preço ele é rápido, né, de análise e publicação, 60 ou 90 dias, mas se a empresa não concorda com o preço, tem todo um caminho aí a ser percorrido que pode demorar aí 1 ano ou mais para ter o preço, não é estabelecido, é o preço de acordo com o que a empresa gostaria, porque uma vez publicado o preço, aquele preço está valendo. E é por aquele preço que a empresa pode vender até o resultado das próximas análises, né, de reconsideração ou recurso. Esse fluxo, ele é praticamente o mesmo para casos omissos, só que a gente tem a mudança de instância no recurso, que acaba sendo o recurso passado para o Conselho de Ministros, que daí é um grande problema que a gente tem hoje na nossa resolução, nas nossas normativas, que é a falta de definição de prazo para o Conselho de Ministros avaliar esses casos. Então, a gente já viu produtos ficarem no Conselho de Ministros mais de 2 anos sem a definição do preço, né? Então, isso acaba sendo muito ruim, tanto para a empresa quanto para a população, porque acaba que esses produtos não ficam acessíveis à população. Meu tempo, acho que já está mais que esgotado. Vou passar bem rapidinho, só a título de informação, que eu acho que é uma informação importante em relação à regulação do nosso mercado de medicamentos. A gente tem uma das maiores cargas de impostos, de tributos no Brasil. Então, esse é um estudo que foi feito para o Sindusfarma há alguns anos atrás, onde comparou a carga tributária de medicamentos, e a gente tem atualmente uma carga de 32% sobre o preço, então, quando você compra um medicamento, 32% daquele preço é imposto, tá? Aqui tem alguns países, por exemplo, Reino Unido, Canadá não tem imposto, Colômbia não tem imposto sobre o medicamento, alguns 5%, 6%, e a gente com 32%. Esse mesmo estudo mostra a carga tributária em comparação com outros mercados. Então, a gente vê que, por exemplo, medicamentos para uso animal, hoje no Brasil a carga gira em torno de 13%, e para medicamento de uso humano, 32%. E aqui eu trago só também, de forma rápida, quais são os principais impostos que são incididos, então, sobre o preço de medicamento. É o imposto federal, PIS/COFINS, e o imposto estadual, que é o ICMS. E aí vai variar muito de acordo com o tipo de produto, alguns são desonerados, e alguns acabam que tem uma redução desses impostos, por exemplo, genéricos têm uma carga menor em alguns estados, então varia muito essa dinâmica de tributação de medicamentos no Brasil. Talvez com essa nova reforma tributária que está sendo discutida atualmente no Congresso, a gente consiga trazer uma simplificação para esse processo de tributação. E a gente vem trabalhando para
quem sabe, conseguir convencer o nosso Congresso de que os medicamentos são produtos essenciais e que não deveriam ser tributados. Né? Vamos ver se isso é uma batalha que a gente consegue ganhar dentro do Congresso. E, para finalizar, a gente tem muitos desafios em relação à precificação de medicamentos, não só no Brasil, como no mundo todo, porque a gente vê um crescente aumento do número de tecnologias sendo disponibilizadas no mercado. Então, há uma rápida velocidade de difusão dessas tecnologias e tecnologias com custos cada vez maiores, como as terapias avançadas, o que gera um aumento da demanda para a incorporação dessas novas tecnologias nos sistemas de saúde e, consequentemente, um aumento de gasto, né, dos sistemas de saúde com essas tecnologias, tendo que lidar com a limitação orçamentária, que não é um problema só do Brasil, muitos países passam por essa discussão de como viabilizar o acesso a essas tecnologias inovadoras de alto custo, de acordo com a limitação orçamentária dos sistemas de saúde. Mais especificamente no Brasil, a gente tem o problema de estar há 19 anos com a mesma legislação, então, como eu comentei com vocês, o mercado de desenvolvimento de medicamentos, ele evoluiu, mas a regulação econômica não, então, isso precisa ser avaliado de forma rápida para a gente conseguir que a regulação econômica acompanhe essa velocidade de desenvolvimento tecnológico. A gente tem um baixo investimento estatal comparado a outros países, então a gente acaba dependendo muito de produtos importados, né, e os nossos preços acabam sendo baseados em mercados muito baseado em dólar, mercado internacional, o que traz para a gente aí mais uma dificuldade em garantir medicamentos com preços baixos no país, porque a gente pouco produz, a gente compra, a gente importa muito produto. Os custos em saúde crescem velozmente, né? E aí a gente vê, por exemplo, que a nossa regulação, que se iniciou em 2001, tinha como medicamento mais caro um medicamento que tinha o preço da caixinha em torno de R$2.000. E hoje a gente tem as terapias avançadas que custam milhões de reais. Então, como, né, trabalhar todas essas mudanças que vêm acontecendo no mercado de medicamentos de uma forma que se garanta tanto o investimento das indústrias farmacêuticas no Brasil, a disponibilidade dessas novas tecnologias para a nossa população, mas de uma forma que se tenha um preço justo, um preço acessível. Bom, eu acho que consegui fazer dentro de 1 hora. Eu corri aqui porque é muita coisa. Espero que vocês tenham conseguido absorver um pouquinho. Sem dúvida, Marcela, muito obrigada. Nossa, foi muito esclarecedor. Você, como sempre, muito didática, né? Então, Obrigada. assim, muito obrigada mesmo. Eu já abro aqui para perguntas. Alguém quer fazer pergunta? Comentários? Estou abrindo aqui o chat para poder, quem quiser, só mandar mensagem pelo chat, mas quem quiser tá vendo as palminhas aí para você, Marcela. E perguntas, alguém quer fazer pergunta? Ninguém tem dúvida? Eu sei que a aula da Marcela é bem, né, didática, mas ninguém quer fazer pergunta? É interessante, Marcela, você falar, né, sobre isso, tanto que a gente ainda precisa evoluir como país, entendendo que medicamentos são bens essenciais, né? Exatamente. É impressionante, eu espero que, de fato, pelo menos reduza, né? Se não Sim. zerar. E Agora, assim, com essa possibilidade de toda a mudança do nosso modelo tributário, a gente vê que, por exemplo, para o próximo ano já tem muitos estados aumentando a carga de ICMS, o que isso vai gerar um aumento aí no preço dos medicamentos, né? Então, além do ajuste anual que a gente já tem, a gente vai ter um aumento aí por conta das mudanças do ICMS nos estados, né? Então... Isso, e tudo isso eles estão alegando que é porque vão perder com a reforma tributária. Então, para que fazer reforma
né? Se a Exato. gente vai ter essa dificuldade aí. Então, é muita coisa para a gente batalhar como cidadãos, né? Olha, temos Exatamente. 2 mãos levantadas. Simone, pode falar. Boa tarde, estão me escutando? Sim. Eu tenho duas perguntas. Assim. Uma em relação aos países que você disse que aquele pacote de novos países que o Brasil se baseia, né? A questão do preço, para estabelecimento do preço, mas assim, há pouco você falou que, por exemplo, não, o Canadá, por exemplo, né, não tem uma tributação sobre os medicamentos. Então, assim, não é complicado a gente comparar, usar, se basear nos preços praticados no Canadá, se eles não aplicam impostos, né? Essa carga alta de impostos como o Brasil aplica, né? Eu acho que, não sei, parece que fica difícil fazer essa conta. E queria ver suas considerações em relação a isso. E a outra, só para confirmar, aquela tabela de preço máximo ao governo que a gente utiliza, né? Eu trabalho no hospital universitário, e daí a gente, para ajudar o processo de licitação, utiliza a tabela CMED, né? O preço para o governo, né? De acordo com o nosso estado. E, se eu não estou enganada, não sei se foi talvez a transição, mas de uma licitação para outra, eu acho que talvez deu até um pouco menos de um ano, o preço da tabela estava diferente do que quando foi aberto o processo licitatório, e daí depois, quando foi feito o julgamento, né, que demorou um tempo, né, uns meses. É só um ajuste, é só uma vez no ano mesmo? Perfeito, Simone. Bom, eu acho que entre a questão no que, né, concerne a questão dos países, eu acho que não é nem a questão da tributação em si, porque quando a gente vai buscar esse preço lá fora, a CEMED ela tem que desonerar o preço, né? Então, quando ela vai pegar o preço no Canadá, o preço do Canadá já não tem imposto, mas, por exemplo, o preço, se eu não me engano, da França, são 6% de tributação. Então, ela tem que descontar esses 6% para pegar esse preço líquido e aí colocar a tributação nossa sobre esse preço. Então, é feita essa retirada de tributação dos outros países, porque realmente não pode ser levado em consideração, porque cada país tem suas regras de tributação. Então, é utilizado o preço livre de impostos para estabelecer o preço no Brasil. O que eu acho que é, na verdade, um dos grandes problemas na nossa lista de países é porque, assim, vamos dizer, se a gente fosse considerar o que a OMS recomenda de países da lista, a gente teria que pensar em países que são mais e economicamente parecidos com o nosso. E a nossa lista tem Canadá, Estados Unidos, países europeus. Mas a gente tem um problema, né? Se a gente for considerar países que são parecidos com a gente, tanto economicamente e socialmente, a gente não tem regulação nesses países. A América Latina, por exemplo, o Brasil é o único país que tem uma regulação muito bem estabelecida. A Colômbia tem, acho que a Colômbia de 2019 para cá tem evoluído nesse processo. E não é só isso. O nosso mercado é o maior, é o 10º mercado maior do mundo. É um mercado muito interessante, é um mercado muito grande. E aí, quando a gente pega novamente esses países que são parecidos com a gente, não são mercados de grande interesse. Então, esses medicamentos nem chegam nesses países. Chegam, mas chegam muito depois. Então, a gente acaba não tendo muita opção de países para utilizar como referência. Tá? Então, acho que essa é a grande questão. Oi, Elaine? E fora que nós temos o SUS, né, Marcela? Que, né, então, assim, além do mercado em geral, de 203 milhões de habitantes, temos... O ideal é você considerar, né, a questão econômica e a questão de ter sistemas de saúde parecidos. E a gente tem um sistema de saúde, vamos dizer, talvez o Reino Unido ou alguns outros, poucos países, né, têm um modelo parecido. Mas, por exemplo, quando a gente pega a lista, ao você verificar quais países da Europa a gente pegou,
né, que foi estabelecido lá em 2004, são os países do sul europeu, que são países que têm uma economia menor e que são um pouco, né, vamos dizer assim, traz um pouco mais de semelhança em relação à questão econômica com os nossos. Né? Assim, não daria para considerar, por exemplo, um Reino Unido, uma Alemanha, porque é muito diferente. Né? Então, eu acho que... Exatamente. Nós estamos com uma dificuldade enorme, né? Não é fácil fazer política pública. A gente critica, Não. mas também onde chegar, né? Qual é o... Eu nunca gostei muito daquela expressão de que o Brasil tem suas jabuticabas, mas realmente a gente tem algumas jabuticabas que a gente não consegue olhar para fora e pensar em um modelo que seja parecido com o nosso. Em relação à lista, Simone, aí é um negócio que é um pouco complicado, porque o ajuste anual, o ajuste ele acontece realmente uma única vez por ano. Os produtos eles não mudam de preço. Então, lá em março, as empresas vão... assim, o ajuste, ele é de decisão da empresa. Não é a CEMED que dá o ajuste para todos os produtos. Você, empresa, tem que dizer, ó, eu vou ajustar o meu produto e eu não sou obrigada a ajustar naquele valor máximo que foi estabelecido. Então, por exemplo, esse ano foi 5,6%. Mas eu, empresa, posso dizer que eu só vou dar 2% de aumento no meu preço. Tá? Então, esse ajuste tem que vir da empresa. Só que a lista da CEMED é um problema gigantesco enquanto problema de TI, vamos dizer assim. É uma lista que ela é publicada mensalmente, porque mensalmente entram novos produtos e novas apresentações no mercado, e aí durante esse processo de atualização a gente vê muito erro ocorrendo. Então a gente já viu, por exemplo, uma lista que comeu uma coluna, e aí os preços que eram, né, do medicamento da linha 4 foi para a linha 3 e, consequentemente, para todas as linhas de baixo. Então, a gente já viu isso acontecendo. Ou, às vezes, há erro mesmo de digitação no sistema e isso acaba sendo refletido na lista. Então, se você reparar, no site da CEMED, quando vai ter lá a lista mensal, vai ter versão 1, versão 2, versão 3, porque assim que é encontrado algum erro, a gente aqui notifica a CEMED e a CEMED vai lá, corrige e publica uma nova lista. Então, por isso pode acontecer diferença no preço. Você tem que estar sempre atenta a essas listas. Tá? Obrigada, tá, pela informação. Imagina. Obrigada, Simone. Ana Carolina. Oi. Marcela, obrigada pela aula, foi muito esclarecedora. Eu tinha aqui uma listinha de perguntas e você foi respondendo ao longo do caminho, mas tem duas ainda que ficaram aqui. Uma é em relação à categorização dos medicamentos, né, para definição do preço, baseado ali na qualidade de dado. E a gente vê que tem muitos ou no texto, né? Ou vai para o preço internacional, ou vai para custo de tratamento. E aí eu queria entender um pouquinho melhor dos parâmetros que são utilizados para a gente ir para um ou outro, se a gente tem isso bem claro, ou se é um pouco arbitrário ali, dependendo de quem está fazendo a análise do dossiê, sabe? Eu queria ver se a gente tinha um pouquinho mais de clareza sobre isso. E o outro ponto é sobre tendências nessa questão de precificação, né? A gente sabe que em outros países acontece de outra forma, o preço ele vem em outro momento, né, no processo de análise de tecnologia em saúde. Você acredita que tem alguma mudança vindo para a América Latina, para o Brasil? O que a gente tem aí de tendência para o futuro nesse cenário, visto que a inovação em saúde está trazendo produtos que a gente nunca precificou e agora está precisando precificar, está precisando colocar no mercado, né? Existe aí algum pensamento de mudança para frente? Perfeito, Ana. Bom, quando a resolução ela coloca na categoria os OUs, né, vamos dizer, por exemplo, a categoria 2, o preço ele vai ser baseado ou no preço internacional ou no custo de tratamento. O que a CEMED vai fazer? Ela vai calcular as duas metodologias e vai selecionar a metodologia que gerar o menor preço, tá? Então, sempre, isso acontece na categoria 2, na categoria 5 e nas categorias de biológicos não novos. Tem duas categorias lá também que tem o OU. Mas esse OU é sempre pensando na busca do menor preço. Então, não é uma decisão do técnico.
é sim uma necessidade de calcular todas as metodologias que estão estabelecidas na resolução e selecionar o preço que gerar o menor, né, o menor valor para o mercado brasileiro, tá? Então, é sempre o menor preço. Agora, o que é importante é que a resolução, né, assim, só a título de conhecimento, é uma resolução muito antiga e que não tem muitos critérios estabelecidos. Então, quando eu trabalhava na CEMED, a gente tinha muita dificuldade disso, porque, por exemplo, custo de tratamento, onde você vai basear o preço do seu medicamento em medicamentos comparadores, a gente passou por uma análise de um antidepressivo. Ele não trazia, por exemplo, no mercado nenhum benefício além dos que já existiam. Tá, então vamos calcular o custo de tratamento. Vamos ver quantos antidepressivos tem no mercado. 30. Então, você tinha 30 comparadores no mercado. Como é que você estabelece, né, assim, qual é o melhor comparador? Então, isso falta na resolução. Porque daí, assim, não é justo você pegar também, ver o preço de todos os antidepressivos e selecionar o mais barato. Você tem que, talvez, ter critérios que tragam mais semelhança daquele produto que está sendo trazido para o mercado para a terapia. Mesma classe terapêutica, mesmo modelo posológico, né? Então, isso tudo não está estabelecido na resolução. Acaba que os técnicos utilizam critérios internos para evitar qualquer direcionamento de preço e ser uma escolha mais baseada na tecnologia, no que o medicamento agrega ao tratamento, tá? A segunda pergunta, deixa eu lembrar que eu esqueci, você pode repetir? Foi sobre as tendências de futuro, né? A gente sabe que as regulações são antigas, se tem algum movimento de mudança, o que a gente pode esperar pela frente? Bom, a gente teve a mudança da secretária executiva da CEMED, agora faz pouco tempo, então quem assumiu foi a Daniela Marreco, que é uma servidora da Anvisa, que tem sido muito competente nesse processo. Eu trabalhei na CEMED de 2017 a 2021, e já se discutia a necessidade de revisão da resolução, acho que desde 2012, e nunca saiu do papel, mas o que a gente tem visto é que parece que agora essa nova gestão tem entendido que realmente não tem mais por onde escapar, que a gente precisa rever, e a Daniela tem feito apresentações em alguns espaços públicos já com um cronograma de atualização. Então, a gente, por exemplo, não tem no Brasil critérios específicos para a regulação de inovação incremental, que é uma agenda muito da nossa indústria nacional, que traz para o mercado produtos que já existem, mas um pouco melhores, né? Que vai trazer um benefício na posológico ou um outro conforto no uso do medicamento, e isso não é precificado, né? Assim, por exemplo, quando tem um produto que é acoplado a um dispositivo médico, né? A gente sabe que o dispositivo tem o seu custo e a CEMED não olha para isso, então esse é um processo que está sendo priorizado para ser estabelecido regras de precificação, assim como o processo de análise de produtos para terapias avançadas, né? Que é vamos dizer assim, o grande gargalo do momento e também um grande, vamos dizer, a pedra no sapato dos sistemas de saúde devido aos seus valores, né, gigantescos. Então, isso também tem sido avaliado pela CEMED como uma prioridade. Mas, se a gente olha para os sistemas de saúde internacionais, como você mesmo falou, essa questão de avaliar a tecnologia e definir o preço no mesmo momento, pensando no reembolso do sistema, eu acho que a gente está um pouco longe de pensar isso no Brasil. Né? Há uns 2 ou 3 anos se discutiu de ter uma agência única de ATS para pensar a avaliação das tecnologias para o país como um todo, mas isso não foi para frente. Marcela, eu acho que a gente tem que discutir, sim, talvez, um novo modelo pensando nessas novas tecnologias inovadoras, porque são medicamentos muito caros para populações específicas e que dificilmente uma pessoa, um cidadão comum, consegue financiar do próprio bolso. Tem que ser os sistemas de saúde.
ou público ou privado. Então, eu acho que para esses casos era, sim, necessário a gente pensar num novo modelo, onde talvez CEMED e agências de ATS trabalhassem de forma conjunta. Muito bem, estou gostando da discussão, mas nós estamos chegando ao final, né? Então, eu vou abrir aqui para a última pergunta, que a Tânia levantou a mão agora. E aí, Tânia, por favor, faça a sua pergunta. Tarde. Marcela, seguindo essa mesma linha aí de terapia gênica, né? Que é o gargalo do momento, né? Assim, eu vejo, por exemplo, né? Essas terapias gênicas em outros países, eu vejo que algumas já foram até incorporadas, né? E foram condicionadas, né? Essas terapias gênicas que ainda estão em fase 3 no estudo clínico, né? Aí eu fico assim, qual será o impacto dessas terapias gênicas ao longo prazo? Né? Porque é uma terapia muito cara para você, né? Para a gente colocar e disponibilizar para o SUS. Assim, qual a sua visão sobre isso? Tânia, essa é uma pergunta que eu me faço diariamente. Eu acho que todo mundo que trabalha nesse meio quer saber como essas terapias vão, né, se estabelecer ao longo dos anos, mas assim, o que a gente vê como tendência, e aí eu acho que a gente precisa mudar um pouco a nossa mente em relação ao que a gente entende por evidência, né? Que é todas as principais agências reguladoras entendendo que esses produtos que são para uma população muito específica e acaba tendo um N dentro dos estudos muito pequenos, o que gera aí estudos no máximo fase 2, não consegue evoluir mais do que isso, conseguem avaliar que aqueles dados trazem segurança, né, e eficácia suficiente para poder registrar esses produtos no país. E aí, o que eu vejo que aqui no Brasil falta um pouco é mais conversa entre Anvisa, CEMED e Ministério da Saúde. A gente vê a Anvisa evoluindo muito nesse processo de eficiência regulatória, andando muito no mesmo compasso, né, das outras agências internacionais, mas a gente não vê as nossas agências de ATS e precificação discutindo isso de forma conjunta, que eu acho que é a grande diferença que a gente vê nos outros países. A gente vê na Europa o EMA criando um grupo junto com as agências de ATS para discutir, principalmente por conta das terapias avançadas. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, a gente vê o FDA muito envolvido com a discussão junto com a ISPOR, que vai trazer aí metodologias principalmente para os planos de saúde, que lá é a grande maioria, né? As pessoas têm acesso ao sistema de saúde privado. Então, acho que falta aqui no Brasil a gente ter mais convergência aí entre os nossos órgãos reguladores para pensar em como disponibilizar e ter um acesso seguro, né, para a nossa população dessas tecnologias. E um último comentário é pensar nos modelos de compartilhamento de risco, que a gente já vê muitos países fazendo, e por isso que se incorpora, porque há uma negociação de preço muito pensado, né? Então, é um medicamento inovador, que a gente ainda não tem as melhores evidências, mas a gente tem evidências que garantem a eficácia e a segurança. Então, vamos dividir aí os possíveis riscos de disponibilizar esses produtos no mercado? A gente ainda precisa evoluir isso aqui no Brasil também para facilitar essa incorporação e esse acesso. Obrigada, Marcela, pela sua resposta. Queria fazer um comentário, né? Que aí fica muito claro, porque aqui no Brasil a gente tem um costume de dizer que há uma troca entre os órgãos quando você coloca os membros num determinado fórum, né? Então, na CEMED tem Ministério da Saúde, lá na Conitec tem Anvisa, né? E isso não quer dizer nada. Nada. Né? De integração, de discussão, de troca. Como gerente de farmacovigilância mesmo, eu fui muito pouco procurar. Foi uma vez que me procuraram para discutir evento adverso de um medicamento numa discussão de incorporação.
Então, há 2 anos que eu estive lá, né? Então, a gente pode trazer informações, agregar em um fórum em outro, desde que entendam que papel é esse, né? E de todos os representantes nos diversos fóruns, né? Porque é isso, é trabalhar em conjunto e não ir lá fazer uma votação em algum momento, né? Já com a bomba estourada, né? Que é o que... Sim, eu acho que né, devido até às características do medicamento, a sua essencialidade, é muito importante pensar no processo todo para garantir o acesso, né? Cada um vai fazendo a sua caixinha e tá tudo certo. Mas não tá. Não tá, não funciona, tipo, fiz o meu, né? Que se vire, mas é todo o sistema de saúde brasileiro e, né, a população que vai acesso ao que for essencial para ela, né? Gente, ótima discussão. Nós ficamos, Marcela, em torno de 55 pessoas aqui durante todo o tempo, então um fórum, né, bastante qualificado, inclusive. Nós temos feriado em algumas partes do país, então, para um dia como hoje, como aqui no Distrito Federal, então, para um dia como hoje, tivemos muita gente, mas um montão vai ver isso no YouTube. Então, essa aula fantástica, te agradecer imensamente. Eu passo a palavra para você fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, Elaine, a oportunidade. É um tema que eu gosto muito, adoro discutir, então, na minha apresentação ficou o meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, eu estou à disposição, tá? Então, vocês fiquem à vontade para entrar em contato. Eu acho que só discutindo, né, fazendo todo esse diálogo que a gente consegue, talvez, pensar e trazer, né, elementos para que os nossos governantes entendam a necessidade da gente evoluir nesse processo. Exatamente. Obrigada mais uma vez. Lembrando todo mundo que está aqui, né, que nós temos você na Anvisa hoje mais tarde com a diretora Meiruzi da Anvisa. Então, Marcela, obrigada mais uma vez. Obrigada a todos pela participação. E semana que vem é a última aula do ATS em Pauta. Então, até quinta que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.